Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilvano, sou professor de Educação Física e sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre o badminton. E antes, um resumo sobre o tênis de campo, que são dois esportes de raquete, né? Porém, um utiliza uma bolinha e o outro utiliza uma peteca. Vamos fazer um resumo do tênis de campo, que foi a aula anterior, e na sequência falaremos sobre o badminton. Inclusive, antes de dar continuidade, são dois esportes que possuem algumas semelhanças, então por isso peço que preste bastante atenção nesse resumo, porque eu vou dar alguns exemplos depois e acho que isso vai facilitar bastante a sua compreensão. Então vou começando falando sobre a quadra. Então a quadra de tênis, ela tem essas várias linhas que, para quem não conhece, pode ficar um tanto confuso. Elas têm as suas medidas, né? 23 metros e 77 centímetros de comprimento por 10,97. Porém, enquanto a gente joga não em duplas, mas simples, que seria 1 contra 1, a gente utiliza somente esse espaço maior aqui, que tem 8 metros e 32 centímetros. Temos aqui a área onde você precisa sacar a bolinha. E a altura ali da rede é de 1,06 m nas laterais e de 91 centímetros no meio. Então ela é um pouco mais baixa na parte central. As quadras elas podem variar basicamente em 3 tipos. A de saibro, a quadra de grama e a quadra de piso. Então existem competições para esses 3 tipos de terreno. Falamos na aula passada sobre a raquete, vimos a sua evolução. Então a raquete antigamente era basicamente nesse formato, né? Um formato que vocês vão perceber que é muito até parecido com a raquete de badminton hoje. E ela, com a sua evolução, com os materiais um tanto mais tecnológicos, ela foi evoluindo até se tornar as raquetes que conhecemos na atualidade. A bola é feita de um material sintético, que tem ali toda uma camada um tanto aveludada, amarela. Porém, na iniciação, quando a gente está começando a aprender o tênis, existem bolinhas de outras cores. Então, talvez você possa ver bolinhas que são laranjas, bolinhas que elas são um pouco mais leve e também mais lenta em relação à velocidade que essas bolas oficiais atingem. Isso faz com que, para quem está aprendendo, se torne mais fácil. O jogo acontece da seguinte maneira: a quadra é dividida então em 2 partes, com uma rede no meio, e o objetivo é rebater a bola para além dessa rede, então jogando para a quadra do adversário, né, utilizando de uma raquete. Até aí, tudo bem. Mas para marcar um ponto é preciso o quê? Que a bola ela toque no solo do campo do adversário, dentro, né, do espaço delimitado, de tal maneira que o adversário ele não consiga rebater para você, ou caso ele consiga fazer essa devolver essa bola para você, essa bola ela vai tocar na rede, ela não vai conseguir fazer ela passar por cima dela, ou a bola vai para fora, né? Não tocando no campo nas delimitações das linhas. Então isso marca um ponto. E como funciona a pontuação do tênis? Então a pontuação do tênis é uma das coisas um pouco mais complicada, porque ele é dividido em pontos, em games e em sets. Nós usamos na aula passada essa imagem aqui, que mostra o placar de uma partida entre o Roger Federer e o Kevin Anderson. E aqui a gente pode perceber que há um placar marcando, né? Que é o set, o game e os pontos. Então, como que funciona isso? Vamos tentar utilizar desses próximos slides para explicar um pouco melhor. Então, como eu falei, as partidas são divididas em pontos, games e sets. Quando o jogador vence 4 pontos, ele ganha um game. Então, a menor unidade de pontuação é o ponto, né? Ele precisa vencer 4 pontos para fechar um game. E ele precisa vencer 6 games para ganhar um set, né? Então, o set ele vence aquela rodada, digamos assim. E aí, se ele vencer mais sets que o seu adversário, ele vence a partida. Como que ele ganha um ponto? Como que ele ganha um game? Então, ele tem que vencer 4 pontos. E aí que torna um pouco mais confuso, muitas vezes a gente compreender o tênis, porque eles não falam um ponto, eles falam 0, 15, 30 e 40. E aí depois do 40, ele marca um game point, ou seja, um ponto. Então se ele vencer uma disputa, né, então um jogador saca e eles farão uma disputa.
Supondo que um deles erre, né, não consiga fazer a devolução, um deles vai sair do 0 e vai para o 15. E assim por diante, né? Então, do 15 ele vai para o 30, do 30 ele vai para o 40, e aí quando ele marca o próximo ponto, ele faz um game point, ou seja, ele venceu aquele game. Um exemplo em que os dois jogadores fiquem empatados em 40-40, é preciso abrir 2 pontos de vantagem, ou seja, abrir o primeiro ponto, que é a vantagem, e o segundo ponto é o game point. Caso esse primeiro jogador também marque um ponto, eles ficam iguais, eles ficam empatados novamente, até que alguém abra 2 pontos de vantagem. Tá? Então, no nosso exemplo, o jogador A e o jogador B, eles estão da seguinte maneira. O jogador A, ele está com 40 pontos, ou seja, se ele fizer mais um ponto, ele fecha aquele game. Enquanto esse jogador tem apenas 15. Ele teria que vencer mais 2 para empatar essa disputa com o jogador A. Mas vamos imaginar que o jogador A ele vença essa disputa e ele vai fechar o game. Se ele fechar o game, ele vai para 6, porque ele já está com 5 games vencidos. Se ele for para 6, o jogador que ganhar 6 games primeiro fecha o 7. Então ele fecharia o 7 indo para 3 sets. Nesse caso, ele venceria partidas porque é uma partida melhor de 5 sets. Então, nesse caso de 5 sets, quem vencer mais, vence a partida. Parece um tanto complicado, mas se a gente assistir uma partida de tênis, a gente vai ver que não é tão complicado assim. Existem também as partidas jogadas em duplas. Nesse caso, a gente vai utilizar a quadra toda, utilizando todas as extremidades laterais da mesma. Os golpes. Então, nós vamos ver agora quais são os tipos de golpes utilizados no tênis. Então, o forehand é o golpe mais utilizado porque ele vai utilizar o movimento com a palma da mão para frente, ou seja, ele vai ter toda a agilidade, toda a força para fazer o seu golpe. Já o backhand, a palma da mão vai estar voltada para frente, o dorso da mão, a parte de trás aqui da mão, como a gente vê aqui na imagem. Tá? Isso faz com que ele não tenha tanta destreza, tanta habilidade para fazer essa devolução. É como se ele estivesse fazendo um golpe de esquerda sendo destro. Tá? O saque, então o saque é onde inicia a disputa. O slice é um golpe que utiliza de efeito, ele bate fazendo a bola sair girando. O lob é quando ele joga a bola fazendo uma cobertura do seu adversário, então ele vai jogar a bola lá em cima e a bola vai cair lá no fundo da quadra. O smash é como se fosse uma cortada, tá? Ele vai bater a bola de cima para baixo com toda a força possível. Então, o drop shot é uma largadinha, então ele vai apenas dar um toquezinho, né? A bola vai passar pertinho aqui da fita da rede e cair o mais próximo da rede possível. E o voleio é quando ele está próximo da rede e faz a sua devolução sem deixar a bola quicar no chão antes. Falamos sobre os grandes Slam, a Australia Open, que é jogado no piso, o Roland Garros, que é jogado no saibro, o Wimbledon, que é na grama, e o US Open, que é disputado também no piso. Agora vamos falar sobre o badminton. Então vamos lá, o que é o badminton? O badminton também é um esporte de raquete, porém a raquete é um pouco diferente da raquete jogada no tênis, e ao invés de utilizar uma bolinha, utiliza-se uma peteca. Então vamos ver melhor como que isso funciona, tá? Antes, eu tenho aqui 2 perguntas para você, que você vai responder aí no seu caderno. A pergunta A, você vai dizer aí para mim, vai escrever, falando se você já jogou badminton, né? Seja na escola, seja fora dela, se você já teve alguma experiência jogando badminton. E a alternativa B, quais são as regras do badminton que você conhece? Então, um tempinho para você lembrar daquilo que você já estudou na escola ou não. Né? Se você não souber, se você nunca tem ouvido falar, escreve aí, não conheço, nunca ouvi falar. Mas se você souber, relate para mim, escreva um pouquinho o que você já conhece.
Muito bem, estamos de volta e agora vamos, durante essa aula, responder essas perguntas aí que você fez no seu caderno. Bem, hoje eu vou começar essa aula um pouco diferente. Geralmente eu utilizo coloco as curiosidades no final da aula. Nessa aula eu vou começar com as curiosidades um pouco antes, logo no início. Como eu disse, o badminton é jogado com uma raquete e uma peteca. Então eles vão tentar rebater essa peteca passando para o seu adversário. Porém, uma das grandes curiosidades é que o badminton é considerado um dos esportes de maior velocidade dentre todos os esportes que a gente conhece. Então, por quê? A peteca ela atinge uma velocidade que pode chegar a aproximadamente 300 km por hora. Cara, é muito rápido. Né? É tão rápido quanto os carros de Fórmula 1. Quando ela sai, depois do golpe, ela sai em velocidade, essa velocidade pode chegar a 300 km por hora. Porém, por conta da aerodinâmica da peteca, essa velocidade ela é reduzida. Mas ainda assim, é um esporte de grande velocidade. Então, talvez essa seria uma das curiosidades mais interessantes, é por isso que eu resolvi trazê-la logo no início dessa aula. Bem, a história do badminton, ela foi criada aí no século XIX na Inglaterra. Então, a gente vê que, em relação à história de outros esportes, o badminton não é um esporte tão antigo. É um esporte, podemos dizer que é até recente. Porém, a sua popularidade ela cresceu de maneira muito rápida. Né? Então, da Europa, ela foi levada para outros países da Europa, para a Ásia, para a América e chegou no Brasil também. Em 1934 foi fundada a Federação Internacional de Badminton e ela estreou nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Também a gente vê que ela é um esporte olímpico recente, não é um esporte antigo. Vamos para a nossa segunda tarefa. A pergunta é muito simples. Onde surgiu o badminton? Alternativa A, na Inglaterra. Alternativa B, nos Estados Unidos. Alternativa C, na França. Ou alternativa D, no Brasil.
Muito bem, voltamos e a resposta correta é a alternativa A, na Inglaterra. Então a pergunta estava muito fácil. E agora vamos falar sobre a quadra, sobre o espaço de jogo. Assim como no tênis, o badminton pode ser jogado em simples, que é apenas um jogador contra o outro, ou em duplas, que é 2 contra mais 2. No caso da disputa em simples, utilizamos apenas esse espaço de jogo aqui de 5,18 metros, que é o espaço em destaque. Já na disputa em duplas, utilizamos toda a região da quadra, que é de 6,10 metros. O comprimento da quadra oficial é de 13,40 metros. A quadra, ela tem uma rede que divide, né, esses dois espaços. Essa rede vai ter uma distância de 6,10 metros, ou seja, utilizando todo o espaço da quadra. A rede ela vai estar posicionada a uma altura de 1,55 m e ela tem um tamanho de 76 centímetros de altura. Aqui é uma imagem da raquete da peteca. Então a peteca está desproporcional em relação ao tamanho aqui da raquete, simplesmente para que vocês possam melhor visualizar como que é a peteca, mas ela está muito maior. A raquete de badminton, então a gente percebe que ela é parecida com aquela raquete de tênis antiga, né, mas hoje ela é muito mais tecnológica. O material torna ela muito mais leve e muito mais fácil de você utilizá-la. Como que funciona o sistema de pontuação do badminton? Então, o badminton, assim como outros esportes, assim como o vôlei, assim como o próprio tênis, o sistema de pontuação funciona por meio de pontos e sets, ou seja, um jogador, para vencer uma partida, ele precisa vencer um determinado número de sets. No caso do badminton, ele precisa vencer uma disputa de melhor de 3 sets de 21. O que isso significa? Significa que ele precisa vencer 2 sets, ok? Para ele vencer um set, ele precisa marcar 21 pontos. Como aqui na imagem, ele fez 21 e seu adversário fez 17. Nesse caso, quem fez 21 venceu aquele set. Porém, no caso de empate, numa disputa em que fique 20 a 20, é preciso abrir 2 pontos de vantagem para vencer o set. Um exemplo, aqui ele fez 24 pontos e o seu adversário fez 22. Poderia ser 26 a 24, poderia ser 28 a 26. Porém, se o placar chegar a 29 a 29, quem fizer o próximo ponto vence aquele set, ou seja, é limitado até 30 pontos. Vamos para a nossa terceira atividade dessa aula. Então a pergunta é: sobre o badminton, é correto afirmar que alternativa A é jogado somente em individual? Alternativa B, a quadra tem 13,40 metros de comprimento. Alternativa C, a rede fica a 2,55 metros de altura. Ou alternativa D, os sets têm 25 pontos.
Muito bem, então a resposta correta é a alternativa B. Então, o que está de certo é o tamanho da quadra, que tem 13,40 metros de comprimento. A alternativa A não é porque ele não é jogado somente em individual, ele é jogado em duplas também. A alternativa C está errada porque a altura não fica 2,55 metros, ela fica apenas a 1,55 metros. E os sets não tem 25 pontos, eles vão até 21 pontos. Vamos falar um pouco agora sobre os fundamentos do badminton. Vamos falar dos mais conhecidos principais, que é o saque, o clear, o drop, o smash, o drive, o lob e o net shot. Então vamos começar primeiro pelo saque. O saque é o adversário lá do outro lado que está fazendo. Então aquele é o saque. É um movimento feito dentro da quadra, então ele tem uma marcação, ele tem uma localidade, uma região dentro da quadra onde ele pode fazer o início da partida. A peteca ela é posicionada, né, numa mão, enquanto a raquete na outra, e ele solta a peteca batendo com a raquete. Então ele é um golpe apenas para iniciar a partida, ele não é um golpe de ataque, é apenas para iniciar o jogo. Temos o clear, o drop e o smash, que são golpes bastante utilizados na partida, porém com algumas semelhanças, né? São golpes feitos à altura, basicamente a altura acima do ombro, então o jogador precisa utilizar a raquete numa altura um pouco maior. O que diferencia esses golpes são basicamente a sua trajetória. O clear, ele vai fazer uma trajetória parabólica, tentando fazer esse arremesso lá no fundo. Esse golpe vai tentar jogar a bola lá no fundo, passando por cima, tentando encobrir o seu adversário. Enquanto o drop, ele vai fazer a bola fazer esse movimento parabólico, porém um pouco mais próximo da rede, um pouco mais próximo, né, do seu adversário. Já o smash já é um movimento de ataque muito mais forte, em que ele vai bater na peteca com a maior velocidade possível. Inclusive, é nesses golpes que a velocidade chega ali próxima de 300 km por hora. O drive, ele é um dos golpes mais utilizados. E aqui a gente pode ver representado na devolução do jogador ali que está mais próximo da nossa imagem, tá? Então é um movimento feito apenas de devolução, não é um golpe ofensivo, é apenas um golpe de devolução da peteca para o seu adversário. O lob é um movimento feito jogando de maneira com uma trajetória parabólica, buscando fazer essa peteca ir até o fundo da quadra, tentando de repente encobrir o seu adversário. Porém, é um movimento baixo, é um movimento em que a raquete é feito um movimento de baixo para cima, como a gente vê aqui no nosso exemplo, o jogador realizando esse movimento. O net shot é como se fosse uma largadinha, aquele movimento curto feito bem próximo da rede, né? Então, nesse caso, a gente vê um rally dos dois jogadores fazendo o net shot, jogando a bola de maneira bem curtinha, próxima da rede. Então, vamos para a nossa atividade, né? Atividade número 4. A pergunta é: quais fundamentos podemos observar aqui na imagem abaixo? Então, você vai ter um tempinho para observar e anotar quais movimentos você consegue observar. Então, são dois movimentos, né? Do jogador que está do lado de lá da rede e do jogador que está do lado de cá. Quais são esses dois movimentos que ele realiza?
Muito bem. Então, quais são os movimentos que a gente pode ver? São o saque e o drive. O saque feito por jogador de azul e o drive é o jogador aqui mais próximo que faz esse movimento de devolução. Agora, atividade número 5. Quais fundamentos podemos observar agora nessa imagem? Então, também são dois. O primeiro movimento feito pelo jogador aqui mais próximo e o segundo movimento feito pelo jogador que está do outro lado da rede. Quais são esses dois movimentos que eles realizam? Quais são esses dois golpes que eles executam? Bom, estamos de volta. Agora a gente vai para a resposta, né? Então, os movimentos que eles executam, os fundamentos executados são o lob e o smash. Então, o lob é o primeiro movimento, aquele movimento parabólico lá em cima, e o smash é aquele movimento de ataque, né? Que é aquela rebatida forte na peteca. Muito bem.
chegamos ao final dessa aula. Falamos hoje sobre o badminton, falamos sobre os seus fundamentos, falamos sobre a sua história, né? Quais são as principais regras do sistema de pontuação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente fica por aqui e até uma próxima aula. Tchau, tchau a todos.